Estamos seguindo aí, você trouxe a sua Bíblia? Estamos seguindo aí na nossa esteira, pregando a nossa série de mensagem, o Espírito Santo e Paulo, ok? Então, desde já, sem perder tempo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 2, verso 14. Se você achou, diga amém. Se essa pessoa está sem Bíblia aí, dá uma carona para ela. A versão que eu utilizo aqui é Almeida Revista e Atualizada. Amém? Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Vamos analisar esse texto aqui. Olha o que Paulo está dizendo: o homem natural. A palavra no original grego, que é traduzida por natural, é uma palavra chamada psíquicos. O termo se refere, digamos, tudo aquilo que é relativo à alma ou à vida. Então Paulo está dizendo que o homem que é guiado pela alma, ele não entende as coisas de Deus, ele não aceita. Não adianta você enfiar de goela abaixo, não adianta você tentar convencê-lo, ele não aceita, porque ele é regido e guiado pela alma. O homem natural, psíquico, é guiado pela sua alma. Então a alma humana, ela está em rebelião contra Deus. O homem caído, o homem que é regido pela sua natureza caída, está em rebelião contra Deus. Ele não pode agradar a Deus. Paulo diz isso: aquele que não tem o Espírito de Deus, não é guiado pelo Espírito Santo, não pode agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus? Porque ele é psíquico, porque ele é um homem natural. Então ele não vai aceitar. Uma das coisas em que nós evangélicos mais somos criticados, qual é? Quando um parente seu, um amigo seu, descobre que você se converteu. Ele diz, a primeira coisa que ele diz: vai lá para a igreja, dá dinheiro para pastor. Ele não aceita isso, ele não consegue entender com olhos espirituais, ele não tem uma perspectiva espiritual. É o fim do mundo. Ele, interessante que ele gasta 30%, 40% da renda dele com drogas, com bebida, com farra, mas ele acha um absurdo você devolver a 10ª parte na casa de Deus, para a obra de Deus, para a manutenção da casa de Deus, para que esse lugar esteja aberto, dando condições, permitindo que famílias adentrem essas portas e ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Ele acha isso o fim do mundo, sabe por quê? Porque ele é psíquico, ele é guiado pela alma, ele não aceita. Uma esposa que se converte, uma mulher que se converte, o marido não. Quando a mulher diz assim: eu estou indo para a igreja, tem homens que ficam o quê? Furiosos. Já vai para aquela igreja. Tu está tendo um caso com o pastor, filha, esposa. Tu está assim, ó, vai lá para fazer fofoca, vai ficar com as suas amiguinhas. Ele não aceita, porque ele é guiado pela alma. Ele é um homem natural. E Paulo vai dizer, ele não aceita as coisas de Deus, porque as coisas de Deus para ele parecem o quê? Loucura. Essa palavra loucura vem do grego, a palavra grega moria, que significa tolice. Olha o que Paulo está nos ensinando. O homem natural não quer servir a Deus, não quer que você sirva a Deus. Tudo que você faz em prol do reino, ele acha absurdo. Ele não faz e também quer que você não faça. Por quê? É tolice. Para o homem natural, você desperdiçar um domingo de sol lindo, está chegando aí daqui a pouco o verão, já está quente, né, na primavera, está quente, o que estamos fazendo? Você desperdiçar um domingo de sol para vir para a igreja? Não, isso é tolice. Você precisa curtir a vida. Você está desperdiçando sua juventude com fanatismo na igreja. Então ele não aceita, porque as coisas de Deus para ele parece o quê? Loucura, tolice. Tudo que você falar com ele em relação às coisas de Deus, ele vai achar que é loucura, que é tolice. Ele não tem a visão de Deus na vida dele. Amém, irmão? Paulo também continua nos dizendo: porque eles são loucura e não pode entendê-las. A palavra entender é o termo grego ignosis, que é traduzido também por conhecimento, conhecer.
Paulo está falando para nós aqui, estamos ensinando esse versículo aqui, eu não sou fã desse versículo, está muitos ensinamentos. Está dizendo que eles são carnais, são guiados pela alma, certo? Ele está dizendo que todas as coisas de Deus para eles são tolice, são loucura. Ele está dizendo que eles não podem entender. No original grego, gnose, eles não podem conhecer. Eles são incapazes de conhecer a vontade de Deus enquanto eles não se arrependerem, amém, irmão? Se eles se arrependerem, se eles abrirem o coração para a ação do Espírito Santo de Deus, então eles terão a experiência do novo nascimento, eles se converterão, então eles vão conhecer, eles irão entender as coisas de Deus, amém, queridos? Então veja bem, isso é uma lição para nós, para que você evite estresse, entrar em contenda com teu filho, entrar em contenda com teu esposo, com tua esposa que não é crente, ele não entende. Tem esposa que não é crente e quer forçar o cara a ser crente, o cara tomando todas. Deixa essa cerveja aí, vamos para a igreja. Você está sendo usado pelo diabo e ofende o cara sem sabedoria nenhuma. E o cara vai tomando raiva da igreja, vai tomando raiva da esposa, sem sabedoria. Não adianta entrar numa com esse pessoal. Não adianta entrar em contenda, em tretas, porque eles não entendem. Paulo está dizendo que eles não conhecem a Deus. Se um dia vir a conhecer, eles vão dizer para você assim: poxa, quanto tempo eu perdi sem conhecer a Deus, hoje eu conheço o Senhor. Me perdoa todas as vezes que eu cheguei em você, me perdoa todas as vezes que eu mandei você ir para o inferno para você me chamar para a igreja. Agora eu conheço esse Deus, amém, irmão? Então é uma lição para nós, para que nós não venhamos a perder tempo em discussões inúteis com pessoas que não conhecem, que não entendem a Deus, amém? Então ele vai dizer aqui, ó, não podem entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, aqui comigo, se discernem espiritualmente. A palavra discernir, lá no termo grego, traz uma palavra que quer dizer isso, julgar. A pessoa analisa, faz uma avaliação e ela julga aquilo para ver se é de Deus ou não, segundo o Espírito Santo de Deus. Então eu estou discernindo, eu estou tendo um entendimento se aquilo pertence ou não, provém ou não de Deus. Paulo está dizendo que o homem natural, que o homem que é regido pela alma, psíquicos, ele não discerne, ele não consegue entender se algo é de Deus ou não. Você sabia que tem gente na igreja, irmão, que consulta horóscopo de manhã? Sabe disso? Sabe não? Eu tenho um aplicativo para saber, eu sou Capricórnio, cor do dia, número do dia, e ela ainda consulta, e ela acha que não tem nada a ver, consulta mapa astral, gosta de revistas, gosta de ouvir, pessoa que é envolvida com numerologia, pessoas que são envolvidas com ocultismo, com esoterismo. Ela vai dizer, não tem nada a ver, pastor, não me faz nenhum mal. É isso que Satanás quer que você pense, meu querido, que não tem nada a ver. Já falei para você, essa palavra nada a ver está escrito lá na Bíblia de Satanás, capítulo 1, verso 3, não tem nada a ver. Essas pessoas que só ficam dizendo isso, não tem nada a ver, quando ela comparecer diante de Cristo, Jesus vai dizer para ela, tem nada a ver você até entrar no reino do céu, meu querido. Você foi vivendo uma vida segundo o seu pensar, segundo o seu entendimento, ignorando a minha palavra. Sabe por que essas pessoas agem assim, querido, minha querida? Porque elas não discernem as coisas espirituais. Não adianta, irmão, não discernem. Quantas pessoas que não tiveram a experiência do novo nascimento estão dentro da igreja e não conseguem discernir as coisas de Deus? Estão vivendo dentro das igrejas como se fossem ímpias, incrédulas. Elas não conseguem discernir. Quantas pessoas que estão na igreja, servindo na igreja, mas elas acham que está servindo o Anderson. Vem à casa de Deus, faz as coisas de qualquer maneira, esquece que estão servindo o Deus vivo, a Jesus de Nazaré. Quando as pessoas começarem a ter essa consciência que elas não estão servindo o pastor, mas servindo o Deus vivo, as pessoas terão compromisso com o reino. As pessoas faltarão a escala, mas ela vai ligar para a Cíntia e para o pastor: pastor, eu não estou indo por causa disso. Cíntia, eu não estou indo por causa disso. Coloca alguém no meu lugar para dar aula. Quando as pessoas tiverem essa consciência do que é servir a Deus, então ela vai ter esse compromisso com o reino. Enquanto não tem esse entendimento, ela acha que está fazendo para mim, então ela não está nem aí. Ela acha que está fazendo para mim, totalmente equivocado. Precisam conhecer a Deus.
estão agindo como um homem natural, psíquico, não discernem as coisas espiritualmente. Quantas pessoas se dizem cristãos, estão na igreja há 30 anos, batizadas nas águas, não são dizimistas, não contribuem no reino de Deus, não dá um conto real. Se depender da igreja dela, depender dela financeiramente, não é porque ela é desempregada, não, porque é avarenta. Se depender da igreja dela, fecha as portas. Se depender, acaba tudo, cada um vai para casa. Se depender dela. Por quê? Porque quer agir como um homem natural. Acha que vai ficar na pobreza. Não sou pobre, vou ficar mendigando, vou passar fome. Então ela está enxergando como um homem natural. O homem natural, quando o pastor pede oferta, fica assim: não, vou dar meu dinheiro, vou ficar pobre. Não discerne as coisas espirituais. Quem está entendendo? Então temos aqui a natureza do homem psíquico, do homem natural. Segundo texto que eu quero trabalhar com os irmãos está em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo ao lado, verso 16, que é um texto muito conhecido nosso. 3,16. Amém? Você achou? Diz a palavra de Deus: não sabeis que sois santuário, ou templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta retórica, Ele sabia. Está fazendo uma pergunta na qual ele esperaria uma resposta tipo sim. Você não sabe que são o Espírito de Deus? Vocês são morada do Espírito Santo? Vocês são santuário do Espírito Santo? É interessante essa palavra aqui, santuário, templo, lá no termo grego, é uma palavra chamada naos, que era traduzida por templo. Era uma palavra também utilizada nos escritos gregos, nos escritos pagãos, para se referir ao santuário, ao lugar onde era a habitação dos deuses. É interessante que o apóstolo Paulo vai utilizar esta expressão, esse termo, essa palavra, naos, templo, santuário, para dizer que o crente hoje, na nova dispensação, na nova aliança em Cristo Jesus, ele é morada e é templo do Espírito Santo. Amém? Então, duas coisas, dois ensinamentos eu quero compartilhar com os irmãos através desse texto. O primeiro aqui, pelo contexto, Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, nós entendemos que esta advertência aqui, Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, para as pessoas que estavam trazendo divisões, contenda, que se medisse, havia um grupo lá, havia um racha, havia um grupo, a igreja estava dividida. Então Paulo estava tentando consertar esse problema na igreja. Então ele fala assim: olha, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Ao verso 17 ele diz assim: ó, se alguém destruir o templo, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Está dizendo, nós somos igreja de Deus. Havia um grupo lá que estava causando divisão. Então ele manda um alerta, uma advertência direta para as pessoas que estavam causando divisões. Se você, em outras palavras, você que está causando divisão na igreja de Deus, cuidado. Se você destruir a igreja, quando você faz divisão, você está destruindo a igreja. E se você destruir a igreja, cuidado, Deus o destruirá. A igreja é amada pelo Senhor, amém, irmão? E quando você se deixa levar pela sua carne para causar contenda, divisão no corpo, disse-me-disse, fofoca, racha, grupinho, panelinha na igreja, você está tentando destruir a igreja. E há uma palavra de Deus aqui: se você tentar destruir, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Amém? Então, no primeiro momento, temos aqui um ensinamento de que todo aquele que tenta destruir a igreja, o santuário, Deus vai destruir. A outra interpretação mais comum também que temos aqui desse texto, no qual Paulo diz que nós, individualmente, somos morada, somos santuário do Espírito Santo, é que nós devemos cuidar deste corpo, deste santuário. Se você é templo do Espírito Santo, não tem um pensamento gnóstico. O que é isso, pastor? Pois é, havia um grupo de hereges no início da igreja primitiva, conhecido como gnósticos. A palavra gnose, falei aqui já, vem do grego, significa conhecimento. Então esse grupo de gnósticos eram pessoas que diziam que eles possuíam o verdadeiro conhecimento. Então eles eram opositores de Paulo. Então eram pessoas que estavam dentro da igreja tentando desvirtuar a fé, desmentir o apóstolo Paulo. E um dos falsos ensinamentos destes gnósticos era dizer que
A carne é má, a matéria é má, para nada serve, o corpo para nada serve. Logo, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Isso é uma mentira. Muitos gnósticos se entregavam à promiscuidade, muitos gnósticos se entregavam à imoralidade, porque para eles a matéria é má, o corpo, o templo serve para nada. Mentira! Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, que o nosso corpo é morada do Espírito de Deus. Amém, irmão? Então veja bem, vamos fazer uma analogia. Já fiz essa analogia aqui há uns meses atrás, vamos fazer de novo. Temos aqui o templo físico. Irmãos, se não houver manutenção, não cai os pedaços? Não é verdade? A gente vai colocar aqui mexer aqui nas grades aqui, na parte de metal, de portas de grade, e vamos ter que pintar tudo de novo. Eu já estava olhando as janelas e tal, já está tudo enferrujado de novo, foi pintado 2 anos atrás. Mas tem que fazer manutenção, não é verdade? O templo físico precisa fazer manutenção, sim ou não? Senão se deteriora. Então vai se autodestruir, não é verdade? Então, trazendo essa analogia para nós. Nós precisamos cuidar, fazer manutenção do nosso corpo, do nosso santuário. O crente precisa se cuidar, amém, irmão? Está acima do peso, um pouquinho, vê isso aí, perde. Eu percebi, irmãos, que eu vim para cá há 9 anos atrás, eu tinha 74 quilos. Do nada eu fui para 90. Como é que eu percebi? Segundo o pastor Jorge lá de Vassouras, ele diz que quando o pastor vai passando no tempo, ele começa a criar um calo, é um calo pastoral, que a barriga vai crescendo, ele vai dizendo isso. Como é que a gente percebe isso? Como é que eu percebi que eu estava além do peso, irmão? Quando eu fui começar a abotoar as blusas sociais, eu não estava fechando. Eu peguei alguns ternos meus antigos, eu tentava fechar. Aí teve uma vez que eu vi o culto com um desses ternos, e eu forcei a barra, aí eu preguei aqui, todo apertado o terno. Aí depois eu vi pela filmagem, meu Deus, estava estranho, eu estava quase arrebentando os botões. Falei, Cíntia, eu preciso fazer alguma coisa, só caminhada não está dando jeito. Eu comecei a correr, aí uns 3 meses depois eu percebi que eu tinha perdido já 5 quilos, aí o terno voltou para o lugar, as blusas começaram a abotoar novamente. Ou seja, precisamos cuidar da nossa saúde, amém, queridos? Precisamos cuidar do templo, porque você, como templo do Espírito de Deus, se você estiver mal, se você estiver doente, é complicado. Você não vem para a igreja doente, tu vem? É muito difícil. Eu venho, posso estar aqui todo lascado, de cabeça, no corpo esfriado, vem. Mas tem gente que já se entrega, não vem não. Né? Se você estiver mal, se você estiver debilitado fisicamente, fica difícil, né? Servir ao Senhor, fica difícil fazer as coisas para Deus. Então, isso é uma demonstração que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é santuário e templo do Espírito Santo. Então, é inadmissível a irmã, a senhora, ficar 1 ano, 2 anos sem ir no ginecologista, né, minha senhora? É inadmissível. Meu Deus do céu, tem mulheres que têm essa coragem de dizer, vai chegar na ginecologista, a doutora fala assim, ô doutor, quanto tempo a senhora não vem aqui? Eu falei, sem graça, 3 anos. O camarada só pode bater assim, ó. Você está doida? 2, 3 anos vem aqui. Às vezes a pessoa deixa para procurar quando vai estar com nódulos, né? Mioma no útero, com nódulos no seio. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Faça exercícios, faça caminhada, vá correr, faça melhor para a academia, fecha um pouco na boca, diminui aí essa porção de comida no almoço, no jantar, perca peso, maneira aí na questão da gordura, não é isso? Antigamente eu tomava Coca-Cola, irmão, eu estava conversando com os irmãos, eu trabalhava no centro do Rio, e dia de verão, janeiro, quente, imaginou? Calor. Aí chegava o representante, trabalhava em comércio, chegava o representante, chegava assim, fala, cumprimentava eu, os rapazes, os vendedores, fala, tudo bom, tudo certo aí? Tudo certo. Aí o rapaz falava assim, opa, chegou o cara que vai bancar a Coca-Cola. E sem problemas. Aí tirava o dinheiro e dizia, vai pegar uma Coca-Cola para gente tomar. Calor, 1 hora da tarde. Muito tremendo, janeiro. O rapaz pegava lá 2 litros de Coca, gelada. Eu, o representante, mais outro vendedor. Irmão, a gente tomava 2 litros ali, assim, em menos de 10 minutos, de um atrás do outro. Hoje a gente percebe quanto açúcar, a gente percebe quanto mal faz a Coca-Cola. Coca-Cola nunca mais, assim, praticamente nunca mais entrou, não compro mais.
Às vezes eu tomo refrigerante aqui, né? Mas comprar para levar para casa. Então a gente começa a perceber isso, né? Os anos estão chegando, a gente tem que cuidar mais da saúde, evitar ao máximo essas coisas artificiais e cuidar do tempo. Amém, igreja? Muito bem. O terceiro texto está em 1 Coríntios capítulo 7. Mais um ensinamento de Paulo acerca do Espírito Santo para nós. Capítulo 7, verso 40. Mais um ensinamento de Paulo para nós. Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Nós aprendemos e entendemos que Paulo era dirigido pelo Espírito de Deus, amém? Então, olha o que ele nos ensina. Amém? 7,40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Está orientando aqui em relação ao casamento, ao novo matrimônio, né? As irmãs e os irmãos lá de Corinto, ele diz: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Olha o que diz. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus, Espírito Santo. O que estava dizendo aqui? Ele estava dando um conselho para as irmãs: olha, eu acho que se vocês ficarem viúvos, vocês vão ser mais felizes. Não é uma ideia não, fica viúvo e tal. O que estava acontecendo lá? Os estudiosos dizem, irmãos, que haviam falsos mestres, falsos apóstolos em Corinto, que estavam tentando detonar Paulo, tirar a credibilidade de Paulo na igreja de Corinto. Embora tivesse Paulo fundado a igreja de Corinto. É tipo o que a Rede Globo está tentando fazer: destruição de reputação do Bolsonaro. Haviam falsos apóstolos lá. Paulo não chama de super apóstolos, mas de forma sarcástica, né? De forma irônica. Há super apóstolos aí, apóstolos que ficam tentando denegrir. E esses apóstolos diziam: não tem ouvido a Paulo não, nós temos o Espírito Santo, nós é que sabemos o que estamos falando. Então Paulo fecha esta questão que é acerca de novo matrimônio, falando de maneira tanto quanto irônica. Então ele dá essa instrução: olha, irmãs, permaneça viúva. Penso eu que eu também tenho o Espírito Santo. É como se estivesse dizendo assim: olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus também, tá? Eu fui o instrumento de Deus para fundar essa igreja. Vocês precisam me dar um ouvido. Eu sou o pastor de vocês. Esses camaradas que estão aí tentando destruir, causar divisões na igreja de Corinto, eles dizem que o Espírito Santo para não tem não. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então qual é isso que eu consigo extrair daqui, irmãos, para a nossa vida prática? O apóstolo Paulo está nos ensinando que o crente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem a mente de Cristo, esse crente também tem a capacidade de orientar pessoas. Veja o que ele está falando: olha, permaneça assim, você vai ser mais feliz assim. Penso que eu tenho o Espírito Santo, nas palavras. Eu tenho o Espírito Santo para orientar você. Eu tenho buscado a Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu estou procurando ser cheio do Espírito Santo. Então, a orientação que eu estou dando para você, confie, acredite, vem de Deus. Então, eu aprendo aqui, irmão, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais capacitação você tem para orientar outras pessoas, amém? Você já sentou do lado de pessoas que se dizem crentes e pediu opinião, você só ouviu abobrinha? Já aconteceu? Já? Ouviu coisa com coisa? Você saiu sem pensar assim: gente, precisa de um tratamento, é zureta, é certo não. Tu já foi para casa com essa sensação? Fulano é crente mesmo? Meu Deus, já chega em casa e tu fala para tua esposa: olha, eu perdi uma opinião fulana, eu fiquei mais confuso ainda. Pois é, são pessoas que dizem que são crentes, estão cheias do Espírito Santo, mas são vazias. São vazias, como eu falei. Ela diz que é cheia do Espírito Santo, diz que é cheia de Deus, mas ela consegue sentar à tarde e assistir a reprise de Avenida Brasil. Irmão, eu não assisto essas coisas não, mas eu sei da programação da televisão. Ser um pastor informado, bem, procure estar. Foi uma novela que deu muito ibope, ó, e está arrebentando. Altas audiências, 4, 5 horas da tarde, essa novela Avenida Brasil na Globo. E o cristão lá assistindo esse lixo. Aí depois esse mesmo crente que assistiu Avenida Brasil vem quinta-feira, onde o Espírito de Deus está. Aí termina de cantar, o pastor está nessa enquadra, acabou o culto ali na quintina. Vem cá, amiga, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um conselho, amiga. Tu está tomando couro do teu marido em casa? Vem cá, amiga. Edmar, diz para mim, Edmar. Os crentes de hoje em dia são comédia. Os crentes de hoje em dia estão brincando de ser crentes. Uma pessoa fica se enchendo de Avenida Brasil a tarde toda e daqui a pouco quer dar conselho. Conselho de Deus, porque está cheio de Espírito Santo. Não está, irmão. Paulo estava cheio de Espírito Santo.
olha minha irmã, permaneça viúva. Caramba, Paulo poderia ter dado um conselho para essa irmã casar de novo, né? Mas ele vai dizer, ele teve orientação do Espírito, uma direção do Espírito, para dizer, fique viúva, porque você vai ser mais feliz assim. Interessante, né? Casa não, casa de novo não. Porque eu penso que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu entendo que eu posso te dar este conselho, minha irmã, porque eu sou seu pastor. Olha só que interessante, irmão. Então, uma pessoa que tinha a direção do Espírito Santo, enquanto havia outras pessoas lá dentro causando a divisão da igreja, que estavam supostamente dizendo que tinha o Espírito Santo também. Não, dê confessar para Paulo, não. Aí Paulo escreve, estão tentando me detonar, estão tentando tirar minha credibilidade, né? Aí Paulo termina fechando essa questão sempre do casamento, no capítulo 7, vai tratar sobre isso, casamento, divórcio, essas coisas. Então ele fecha dizendo, eu posso aconselhar acerca disso. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? E outra coisa para você que fica espalhando que o apóstolo Paulo nunca se casou, isso é mentira, tá? Quando Paulo escreve em Corinto, era o ano 56, 57 depois de Cristo, ele já era um senhor de idade. Então quando ele fala assim, fique como eu, seja como eu, esteja solteiro, é porque possivelmente ele já era viúvo. Amém? Não significa que Paulo nunca foi casado. Como é que o senhor sabe que Paulo foi casado? Ele era membro do Sinédrio, era fariseu. Para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado, tinha que ter mais de 31 anos de idade. Então a história, você estuda a fundo, quando funda a história, você descobre coisas. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, Paulo sempre foi solteiro? Não, meu irmão, Paulo foi casado. Mas quando ele escreve Corinto, ele já era um senhor de idade, possivelmente viúvo. Quem está entendendo? Então ele aconselhava segundo o Espírito Santo de Deus. Quer dar bons conselhos para as pessoas? Seja cheio do Espírito Santo, amém, querido? Quarto texto, 1 Coríntios capítulo 12. Primeiros Coríntios capítulo 12, versículo 3. Temos mais um ensinamento aqui de Paulo a respeito do Espírito Santo. Você achou? Olha o que Paulo fala. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. A palavra anátema significa maldito, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está nos ensinando aqui que o Espírito Santo sempre vai glorificar a Jesus. Amém, queridos? Se alguém diz que Jesus é maldito, Paulo está nos ensinando aqui, tais palavras são inspiradas por demônios. Se alguém diz, né? Se alguém diz aqui, fala pelo Espírito de Deus, eu só compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, maldito Jesus. Mas por outro lado, o Espírito Santo leva as pessoas a exaltarem Jesus. É interessante isso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, ter o discernimento. Porque uma pessoa só pode exaltar Jesus, ela tem o Espírito Santo de Deus, não somente quando ela declara isso com os lábios. Ele está abordando esse fato aqui. Se a pessoa declara, honra Jesus com seus lábios, ela está falando pelo Espírito de Deus. Nós, ao pregarmos esse texto, temos que dizer, ensinar, passar para vocês, que, de fato, ele precisa exaltar, glorificar Jesus com os lábios, mas também com a vida. Amém, irmão? Também com a vida. Sabe por quê? Porque se uma pessoa chegar aqui de púlpito começar a falar um monte de asneira, amaldiçoar Jesus, falar um monte de besteira sempre de Jesus, você vai se escandalizar, você vai ficar, o que é isso? Esse cara está maluco, esse cara está doido, esse cara está inspirado por demônios. Não é fácil identificar, sim ou não? Sim. Mas e quando uma pessoa só exalta Jesus com seus lábios? Como é que você confirma se a declaração dela é de Deus ou não? Pelo fruto. A vida dela vai confirmar, vai testificar se ela está declarando o Senhor Jesus pelo Espírito. Amém, irmão? Você percebe isso que eu quero você entender essa questão? Vamos ler de novo? Olha só, vamos lá de novo. É um texto não muito fácil de entender, mas vamos lá. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Ninguém. Se o cara está cheio do Espírito Santo, ele vai glorificar a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu ouvi uma história certa vez, muitos anos atrás, de que
um pastor foi convidado numa igreja, aí tomou o púlpito, ele pregou a palavra de Deus. Era um pastor, professor de seminário, professor que dava aula de hebraico, de grego, ele pregou a palavra de Deus. E no meio da palavra que ele estava ministrando, aí o povo da igreja, aleluia, glória a Deus. Tem igreja que na hora da palavra gosta de dar glória, aleluia. Aqui não tem muito isso, né? Mas se você quiser fazer, você pode fazer. E o povo dava glória, aleluia e tal. Aí teve uma irmã que deu um rompante no meio da pregação, começou a falar em língua estranha. Ela ficou de pé, começou a falar em língua estranha. O pastor interrompeu a pregação e ficou observando. Ok. Aí ela foi e falou que tinha que falar em línguas estranhas, mas não interpretou nada, porque já começa errado, porque a Bíblia vai dizer que Deus concede dons de línguas, variedade de línguas, mas ela precisa, se ela levanta no meio da igreja, a igreja assistiu ela falando língua, ela precisa receber o dom de interpretação. Ela não trouxe interpretação. Vai vendo. Aí todo mundo ficou, ela descarregou aquele monte de língua estranha, todo mundo ficou, não interpretou, ok. O pastor foi, terminou a mensagem. O pastor convidado, que era professor de seminário de hebraico, chamou o pastor da igreja e falou assim: o pastor conhece essa irmã que levantou ali e falou em línguas ali no meio da palavra? A irmã aqui já conhecida aqui bastante tempo, aqui, cheia do Espírito, né? E se eu te disser que ela falou vários palavrões, impropérios e maldições em hebraico, amaldiçoando Jesus, o Senhor é esta igreja. Pastor Davi, muito que isso, sério. Você esqueceu? Eu dou aula de hebraico. Ela falou várias palavras em hebraico, amaldiçoando Jesus, amaldiçoando a igreja, amaldiçoando os crentes dessa igreja, amaldiçoando o pastor. Falou várias coisas. Quem é que usou aquela senhora ali? Uma endemoniada dentro da igreja. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Precisamos ter o dom de discernimento. Deus deu entendimento para ele. O diabo, ele conhece esses idiomas, conhece hebraico, conhece grego, aramaico, e vai usar também línguas também espirituais desconhecidas entre os homens para transmitir isso. E se o pastor tiver um discernimento, vai entender que são impropérios contra Jesus. Então é necessário ter muito cuidado. Às vezes a pessoa está falando em línguas estranhas, diz que é baseada no Espírito Santo, diz que é cheia do Espírito Santo, mas ela vive uma vida assistindo a Avenida Brasil, cheia da carne. Aí chega de noite, Rita, ela vai sair, querendo tirar que a samba vai chorando. Não. Nós precisamos tomar muito cuidado. Amém, querido? Rita. Que Rita? Deixa a Rita para lá. Eu, hein? Então precisamos ter muito cuidado. Nem todo mundo que diz que é cheio do Espírito Santo tem o Espírito Santo. Como é que a gente confirma isso, pastor? Se ela é cheia do Espírito Santo? Com a vida dela. Tu vê ela com fome e sede de Deus? Você vê diferença? Você vê Deus na vida dela? Ela abre a boca para proclamar Jesus ou para fazer fofoca da vida dos outros? Amém, querido? Ela paga as contas dela, só vive dando beiço, dando volta nas pessoas. Paga, deve e não paga ninguém. Pessoa cheia de Espírito Santo se preocupa em pagar os outros. Quem está cheio de Espírito Santo não fica só falando língua, não, paga as contas. É honesta. Você está entendendo, meu irmão? Precisamos ter muita percepção. A igreja brasileira está muito enganada quanto a essas questões. Então, aprendemos aqui que é pelo Espírito Santo de Deus que declaramos Senhor Jesus. Então a lição que Paulo nos traz aqui é que o Espírito Santo em nós, sempre vai glorificar Jesus. Amém? Aleluia. O último texto está logo abaixo aí, no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Olha que interessante. Muitos dons, um só Espírito. O que Paulo está ensinando aqui? Possivelmente os irmãos de Corinto tivessem algumas dúvidas em relação a isso, aos dons espirituais. Talvez estivessem questionando a Paulo. Paulo responde através dessa carta aqui. Paulo, o que é isso? São vários espíritos, o Espírito Santo é um somente? Existem vários dons. Vários dons. Não é isso? Aqui o versículo 8, ó. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do
conhecimento, olha quantos dons, ó. Verso 9. A outro mesmo Espírito o dom da fé, e a outro mesmo Espírito dons de cura. Versículo 10. A outro operações de milagres, a outro dom de profecia, a outro dom de discernimento do Espírito, a outra variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Havia possivelmente dúvidas entre os coríntios. Poxa, existem tantos dons, o Espírito é um? Paulo vai dizer, sim, a fonte é una. Os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então o mesmo doador pode conceder vários dons. Quando se fala de dons espirituais na igreja, as pessoas só se lembram dos dons de quê? De línguas de profecia. Talvez porque sejam muito vistos, mais visíveis, né? Então o indivíduo esquece de pedir a Deus, por exemplo, o dom de discernimento. Aqui no versículo 10, discernimento de espírito, para entender, para compreender, para saber se o indivíduo com o qual você está lidando vem de Deus ou não. Às vezes a pessoa pede o dom de línguas, mas esquece de pedir a palavra de sabedoria. Pedir a Deus, Senhor, coloca nos meus lábios palavra de sabedoria. Senhor, dá-me o dom da fé. Senhor, dá-me o dom de cura. Fulano pediu uma oração, está doente. Senhor, usa-me com o dom de cura. Então, a igreja, ela muitas vezes se deixa levar por essas questões. Se detém ou busca mais os dons que são mais visíveis. Dom de línguas, dom de profecia. Desde que Deus, o Senhor, me revela. Você entende? Então, as pessoas ficam encantadas com isso. Se esquecem que existem vários dons. Vários dons. E a fonte, o doador desses dons é o Espírito Santo. Amém, igreja? Nós não podemos, seguinte, meus irmãos, nós não podemos confundir os dons do Espírito. Isso é importante. Olha só, nós não podemos confundir os dons do Espírito Santo com talentos ou habilidades naturais que crentes e incrédulos também possuem. Muito cuidado. Algumas pessoas se confundem na igreja talentos, habilidades naturais que ela já tem aquilo desde que nasceu. Não é porque ela é crente que ela tem aquela habilidade. Então ela confunde habilidades, sabe? Dons naturais que até mesmo o incrédulo possui. Ela chega na igreja e ela diz que é dom do Espírito Santo. Não é. Não é. Quer ver, a igreja brasileira, ela confunde muitas coisas. Nós não temos, em maioria das igrejas, por exemplo, coreografia. As jovens, tem igreja agora que estão botando alguns jovens para ficar dançando, fazendo solos, os camaradas que fizeram balé. Aqui não vai não, só lamento, não vai não. As meninas glorificando o Senhor com roupas decentes, né? Porque tem igreja que o pessoal não tem noção, para botar as meninas com roupa colando, marcando o corpo, que é outra loucura. Mas a pessoa vai dizer assim, normalmente a igreja diz assim, é o ministério de dança. Não diz isso? Mas se você for para a Bíblia, não existe ministério de dança. Cadê na Bíblia? Não existe. Ministério, eu tenho o dom da dança. Não, você tem uma habilidade, um talento natural, no qual você disponibiliza para o reino. Você entendeu? Não é dom do Espírito, a dança em si. Por exemplo, nós temos o hábito, né? O hábito de dizer assim, ministério de louvor. Mas na Bíblia, Paulo não fala que existe ministério de louvor, você entendeu? E pastor, e agora? Então, estamos equivocados, estamos praticando heresia todas as vezes que nós nos referimos ao grupo da música da igreja como ministério de louvor. Também não, eu também não vou partir para esse radicalismo também não. Mas, se a pessoa disser, não existe ministério de louvor na música, na Bíblia, pastor, de fato, não existe um ministério, dom da música. O que nós vemos nos grupos de música da igreja? Dons, talentos naturais do indivíduo que ele coloca à disposição, a serviço do reino de Deus. Existem muitas pessoas que cantam que é uma maravilha, mas não tem compromisso com Deus. Existem pessoas que tocam de forma virtuosa, de forma espetacular, mas não tem nenhum compromisso com o reino. Existem músicos maravilhosos que podem chegar aqui nesta igreja, mas nunca vão tocar aqui.
Porque músico tem que estar domingo de manhã na igreja. Ele não vem, então não toca. Músico na igreja não é artista, que só vem no culto principal domingo à noite, quando tem mais gente para se mostrar. Não. A minha oração: Senhor, levanta cantores, servos que cantam, servos que tocam. Você entende? Então tem escala. Quem é servo de Deus vai subir, vai cantar, vai tocar se tiver 2 pessoas, uma pessoa só aqui. Porque ela não está aqui para se mostrar para ninguém. Quem está entendendo? Então nós não podemos confundir os dons espirituais, com talentos e habilidades naturais que as pessoas possuem. Tem muita gente enganada. Ela acha que porque tem um talento, uma habilidade natural, e ela acha que ela está trabalhando para o rei, que ele é o meu dom, meu talento. Não, é um talento que ela não pode expressão do rei. Dons do Espírito, temos aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Dons ministeriais, temos em Efésios capítulo 4. Em casa você lê, para você ver. Então não podemos confundir alho com bugalho. Amém, igreja? Então, eu aprendo aqui por Paulo que muitos são os dons, não só o Espírito, e esses dons são concedidos aos crentes de modo sobrenatural. Deus, claro, obviamente, deseja nos conceder, mas temos que nos consagrar, né? Temos que nos dedicar ao Senhor, procurar viver uma vida santa, em santidade, buscando ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus que habita em você possa usá-lo através dos muitos dons do Espírito. Amém, igreja? Quem entendeu essa palavra dessa noite? Amém? Fique de pé, vamos orar a Deus e agradecê-lo por essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, porque a tua palavra nos traz ensinamentos. Sim, Senhor, que a cada dia você nos dê essa compreensão que o homem natural ele jamais vai aceitar as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito para eles parecem loucura. E quantas vezes, meu Pai, nós nos estressamos, tentamos convencer familiares, amigos de maneira forçada, queremos forçá-los a pensar como nós que somos crentes. Ah, Senhor, muitas vezes nos estressamos, nos aborrecemos, queremos ter esse entendimento, Pai, de que eles não têm a mente de Cristo, eles são homens naturais, são psíquicos, são homens regidos, guiados pela sua alma. Senhor, nos dê esse entendimento, Pai, para sabermos lidar com tais pessoas. Nós sabemos também identificar homens caídos, homens que não se converteram, homens que não nasceram de novo, homens que são regidos pela alma, até mesmo, meu Pai, pelas igrejas, são disfarçados de ovelhas. Sim, Senhor, muitas vezes não entendem as coisas de Deus. Muitas vezes, meu Pai, eles estão, meu Pai, se batizando, eles estão desejosos de participarem de alguma coisa dentro da igreja, de participar de algum departamento da igreja, mas não nasceram de novo, Senhor. Pai, nos dê graça para sabermos lidar com essas coisas, em nome de Jesus. Sim, Senhor, que a tua igreja, que os teus filhos possam, meu Pai, ter recebido esta verdade nesta noite, de que todos nós, meu Pai, somos templo, somos santuário do Espírito Santo. E quantas pessoas, meu Pai, às vezes, agindo de forma carnal nas igrejas, procuram trazer divisão, procuram, meu Pai, causar contendas, rebeldia, Senhor, na casa do Senhor, tentando destruir o santuário, tentando destruir a igreja. Pai, há uma palavra de advertência do Senhor, que aquele que desejar destruir o santuário, Deus o destruirá. Meu Deus, em nome de Jesus, nos livra dessas armadilhas do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que nenhum dos meus irmãos seja enganado, Senhor, com as mentiras de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim como teu servo Paulo era cheio do Espírito, Pai, e ele conseguia, Pai, receber essa capacitação do Senhor para aconselhar, meu Pai, os irmãos, para aconselhar a igreja. Meu Deus, enche a cada um dos meus irmãos com o Espírito Santo, Pai, de maneira que possamos edificar
abençoar a vida do outro quando nós abrimos os nossos lábios. Em nome de Jesus, queremos ser cheios, meu Pai, do Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca, vidas sejam abençoadas. Que nós possamos compartilhar isso, Senhor. Compartilhar a graça de Deus. Usa a nossa vida, usa esse meu irmão. Sim, meu Pai, teu servo Paulo diz claramente: eu tenho o Espírito Santo, por isso, portanto, aceite o meu conselho. Sim, meu Pai, nos enche do Espírito Santo para sermos aconselhadores na sua casa, Senhor. Sim, Espírito Santo, obrigado por todos esses ensinamentos. Obrigado porque aprendemos essa noite que o Espírito do Senhor em nós sempre vai glorificar a Jesus. Pai, e que esse te glorificar não seja apenas através dos nossos lábios, seja também, Senhor, através da nossa vida diária. Que a nossa vida diária, Pai, venha expressar fruto do Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai, esta igreja. Pai, nós pedimos ao Senhor, conceda dons espirituais a essa igreja, Pai. Sim, muitos são os dons, variados são os dons. Sim, Senhor, que os dons sejam distribuídos, meu Senhor, nesta congregação, para a edificação do corpo, meu Pai. Usa nossas vidas. Quando nós orarmos pelo enfermo, usa-nos com o dom da cura. Quando nós orarmos, meu Senhor, por causas impossíveis, Pai, usa-nos com o dom de maravilha, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos com uma palavra, meu Pai, profética. Usa-nos com uma palavra de sabedoria. Usa-nos, Senhor, com o dom da fé. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe esta igreja, que os dons do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pai, continue falando aos nossos corações. Nós iremos voltar para a nossa casa nessa noite, mas que esta palavra continue a ressoar em cada vida e cada alma, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.